Eu volto a conversar com os analistas Caio Junqueira e Jussara Soares para falar sobre eleições. Caio, a gente volta a falar de Flávio Bolsonaro, porque o novo marqueteiro da pré-campanha assumiu o cargo e chegou com carta branca para tentar recuperar a imagem do senador do PL, claramente abalada depois da divulgação da relação dele com o dono do Master, Daniel Vorcaro. E a gente viu já uma estratégia ali, que ele já vem usando há algum tempo, é verdade, ali no plenário da Câmara dos Deputados e com uma claque ao redor, atacando o PT, atacando o presidente Lula, que também teve reuniões com Daniel Vorcaro. Isso, Márcio, mas está difícil, está ruim a situação ainda para o Flávio Bolsonaro. Acabei de pegar os dados da AP Exata, do Sérgio Danicoli, e coloca que desde o estouro da crise, na quarta-feira passada, hoje foi o segundo pior dia. Ontem foi o pior dia em menções negativas, mas hoje foi um dia também muito ruim, deu um repique de melhora, mas muito pouco, em razão dessa notícia do Flávio com o Trump, mas ainda está uma situação muito complicada, segundo os dados da AP Exata, isso dimensões negativas nas redes sociais. Mas houve essa troca, né? Nós noticiamos ontem aqui no CNN Prime Time, e aí o Eduardo Fischer assume com carta branca para mexer em algumas peças da equipe, né? Já houve uma mexida, principalmente ali na assessoria de imprensa, né? O Rodrigo Saconi saiu, volta a atuar apenas com o Rogério Marinho, mas ali deve ter mais uma equipe de assessoria de imprensa. Marketing digital também está sendo debatido. Hoje foi um dia de muitas conversas do Eduardo Fischer com a coordenação política, principalmente da campanha, que é a grande responsável por trazer esse publicitário, como a gente disse, um publicitário premiado para coordenar essa campanha. Tem uma leitura, uma missão, né? Eu falei da carta branca e agora a missão dele. Qual missão lhe foi dada nas conversas que ele teve com o Flávio nessa semana e que ele teve com o Rogério Marinho também nesta semana? Recuperar a credibilidade perdida. A leitura na campanha é que o maior problema hoje na campanha do Flávio Bolsonaro é reaver a confiança perdida, considerada perdida na classe política, que ajuda a gente a entender essas candidaturas aparecendo, Joaquim Barbosa, Aécio Neves, no mercado, no setor produtivo, no empresariado e, claro, obviamente, no eleitorado. Essa é a grande missão. Hoje, esse vazamento do encontro com o Trump já é alguma coisa nesse sentido, mas como eu trouxe aqui nos dados da AP Exata, ainda insuficientes para conseguir recuperar o status quo que ele estava antes desse vazamento, terça-feira da semana passada. Agora, rapidamente, Caio, a gente está no fim de maio, quase começo de junho. Até quando se define isso, se essa pré-candidatura se segura ou não? Márcio, pergunta difícil, né? O período oficial de registro das candidaturas é de 20 de julho a 5 de agosto. Em princípio, você tem até lá para ir tateando, para ir definindo, para ir testando nomes. E tentar uma recuperação. Avaliar se ele recupera ou não. Não acredito que chegaria a isso até julho. Isso depende de outras variáveis também, principalmente uma variável que está sendo muito colocada nesse momento. Para a família Bolsonaro, vale mais perder uma eleição para o Lula com um Bolsonaro na urna eletrônica ou vale mais trocar Flávio Bolsonaro e tentar ganhar essa eleição com um outro nome? Isso é uma questão que a gente tem ouvido muito, principalmente dos políticos ali envolvidos nessa campanha e fora dela. Muito obrigado. Jussara, a troca de pré-candidato feita pelo Partido Democracia Cristã, o DC, está rendendo bastante, né? Depois que a sigla decidiu lançar o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, o ex-deputado Aldo Rebelo, que era o primeiro candidato apoiado pelo partido, ele partiu para o ataque e vai ser expulso. É isso mesmo, Márcio. O que acontece? O Democracia Cristã, no final de semana, acabou vazando a informação de que ele tinha desistido de lançar o ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ex-presidente da Câmara de Deputados também, Aldo Rebelo, e substituir como pré-candidato pelo partido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa foi ali o ministro entre 2003 e 2014 no Supremo Tribunal Federal e foi responsável
por ser o relator da ação do Mensalão, Márcio. E aí, então, ele já estava afiliado ao Democracia Cristã e, segundo a gente pôde apurar aqui, eles, enfim, viram a possibilidade, né, uma oportunidade de lançar Joaquim Barbosa e escantear Aldo Rebelo. Diante dessa troca, Aldo Rebelo ficou muito insatisfeito e o que aconteceu, Márcio, é que o ex-ministro passou a dar declarações, inclusive deu uma entrevista aqui na CNN, no Bastidores da CNN, fazendo uma crítica a essa troca e dizendo o seguinte, olha, relacionando essa substituição dele como pré-candidato, relacionando a ligação do prefeito, ex-prefeito de Maceió, JHC, pré-candidato ao governo lá em Alagoas, com a questão do Banco Master. E por que isso importa? Porque JHC é filho de João Caldas, presidente do Democracia Cristã. Diante dessa confusão toda, hoje o partido emitiu essa nota pública assinada por diversos integrantes da comitiva, da Comissão Nacional, né, da Executiva Nacional do Democracia Cristã, pedindo justamente, abrindo o procedimento e afirmando que resultará na expulsão sumária de Aldo Rebelo. Bem, Márcio, depois da manifestação do próprio partido, Aldo Rebelo divulgou uma nova nota dizendo que mantém a sua pré-candidatura e dizendo que tudo se trata ali de uma afronta e diz o seguinte, que a candidatura dele está mantida conforme o convite e o compromisso da direção nacional do Democracia Cristã. Ou seja, o partido dizendo, olha, o candidato é Joaquim Barbosa, a gente abriu um procedimento que vai resultar na expulsão dele, mas Aldo Rebelo dizendo que mantém a sua pré-candidatura. A gente vê que a gente está na pré-campanha quando a gente dá tanto espaço assim para discutir se Aldo Rebelo vai realmente manter ou não a sua pré-candidatura à presidência da República. Muito obrigado, Jussara Soares, Caio Junqueira. A gente vai acompanhando cada movimento nesta pré-campanha eleitoral, mas já de olho lá em outubro.